mártir é aquele que é perseguido e muitas vezes até morto por defender uma causa ou por se recusar a renunciá-la. Hoje falaremos de um dos grupos católicos dentro dos designados como mártires do Japão, os chamados 26 mártires do Japão. Em 5 de fevereiro de 1597, na cidade japonesa de Nagasaki, 26 cristãos foram mortos por crucificação por ordem de um poderoso daimyo, um senhor feudal chamado Toyotomi Hideyoshi, pois, na época, o cristianismo era perseguido no país. Mas temos que voltar um pouco no tempo para podermos entender a conjuntura da época. Pois bem, em agosto de 1549, 3 jesuítas espanhóis, Cosme de Torres, Juan Fernández e Francis Xavier, esse último nascido no Reino de Navarra, que hoje faz parte da Espanha, chegaram ao Japão com o objetivo de levar o catolicismo ao país. Francis Xavier pediu autorização ao senhor feudal de Kagoshima, local onde eles haviam chegado, para estabelecer a primeira missão católica no solo japonês, com o objetivo de convertê-los. O pedido foi aceito, pois, além do mais, isso poderia facilitar relações comerciais com os países dos jesuítas. No entanto, no final do século XVI, eles ficaram preocupados com a influência estrangeira no país, pois era visto como uma espécie de colonialismo cultural, entre aspas. E então, eles começaram a ver o catolicismo como uma ameaça. Baniram o catolicismo, perseguiram os católicos e aqueles que se recusaram a abandonar a fé eram mortos. E foi nesse contexto de perseguição que ocorreu a crucificação dos 26 cristãos em Nagasaki em 5 de fevereiro de 1597. Eles, como já foi dito, foram crucificados e depois seus corpos foram perfurados com lanças, de forma que elas passavam de um lado do corpo ao outro, formando um X. Compunham os 26 mártires, um português, 5 espanhóis e 20 japoneses. Eles foram canonizados pela Igreja Católica em 1868 pelo Papa Pio IX. Na cidade de Nagasaki hoje há um museu e monumento dedicado aos 26 mártires e até mesmo uma basílica com o mesmo nome. O preço pelo proselitismo, pela tentativa de salvar almas e converter povos, foi muito alto. Quando se ajoelha em frente à Virgem Maria, Masaichi Kawasaki reza por seus ancestrais. Ele é um dos últimos descendentes dos cristãos ocultos do Japão. Aqui em Nagasaki, a comunidade professou fé discretamente por séculos. Para mim foi natural aprender a religião. Era parte da minha vida diária quando criança. Era como assimilar um hábito enquanto se cresce um pouco a cada dia vivido. O padre jesuíta Francis Xavier trouxe o catolicismo para o Japão em 1549 e no começo do século XVII havia pelo menos 200 mil seguidores da fé romana. Estes missionários substituíam os templos que existiam por igrejas, assim destruíam estátuas que representavam o budismo. A perseguição aos cristãos começou e em 1614 a religião foi proibida. Missionários e padres foram executados e para os fiéis a opção era a seguinte: renunciar ao Cristo ou morrer. Muitos fiéis católicos decidiram se reintegrar ao shintoísmo e ao budismo para manter a verdadeira crença longe dos olhares das pessoas. O cristianismo se tornou uma tradição oral. A palavra falada era a única forma de passar a mensagem sem deixar pistas. Estes cânticos, que misturam português, latim e japonês, foram passados de geração para geração. Eu faço questão de conservar minha fé e espero sinceramente que meus filhos carreguem meus ensinamentos após a minha morte. Mas após a comunidade cristã ser reduzida a apenas centenas de pessoas, é provável que o futuro dos cristãos ocultos do Japão seja mesmo o desaparecimento. Tomotomo Hideyoshi, imperador do Japão, era amigo dos cristãos, inclusive dos franciscanos espanhóis que por lá tinham passado depois da evangelização de São Francisco Xavier. Os franciscanos também se instalaram no Japão, os jesuítas continuaram seu apostolado. Ele se fez amigo dos cristãos. Entretanto, depois que conquistou a Coreia, passou a ter certa hostilidade com os cristãos, até por fim começar a perseguição. São Paulo Miki,
primeiro sacerdote japonês, filho de Santo Inácio de Loyola, jesuíta, portanto, com outros tantos cristãos, foram perseguidos por aquele imperador incrédulo, que tinha força na terra, mas fraqueza diante de Deus. Ouçamos essa história do martírio dos santos de Nagasaki. Cidade de Nagasaki. Ali os japoneses estiveram. Séculos depois, essa cidade seria bombardeada com a bomba atômica. Cidade de cristãos. Os cristãos ali reunidos oravam a Deus, eram fiéis aos seus preceitos e à santa religião católica. Por fim, o imperador, que antes simpatizava com os cristãos, começa a perseguição. São Paulo Miki com seus companheiros disseram: preferimos a morte do que negar a Cristo. E da mesma forma que os primeiros cristãos lá atrás, séculos antes, morriam, mas não negavam ao nosso Senhor, esses japoneses fazem o mesmo. Preferem a morte do que ver a nosso Senhor Jesus Cristo ofendido por seus lábios, ofendido por suas vidas, ofendido por serem eles traidores. É preferível a morte do que trair a Cristo. É preferível a morte do que trair a Santa Igreja Católica, única verdadeira, nascida das mãos do Divino Mestre. Aquele mestre que fundou sua igreja sobre Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos foram perseguidos, foram aprisionados. São Paulo Miki e mais alguns companheiros, entre eles também franciscanos. São Paulo Miki se aproxima do dia do martírio, mas eles fazem um propósito. Nós morremos, mas não negamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tiveram uma morte gloriosa. Os verdugos, os carrascos, aqueles que perseguiam, resolveram crucificar todos juntos os cristãos na cidade de Nagasaki. As cruzes se levantaram e o espetáculo foi imenso. São Paulo Miki, olhando para o céu, enquanto outros cristãos pronunciavam salmos ou rezavam orações belíssimas, ou então cantavam. São Paulo Miki, olhando para o céu, inspirando-se no divino crucificado, passou a dizer as palavras que agora lerão. Eu sou japonês e pertenço à Companhia de Jesus. Vou morrer por haver anunciado o Evangelho e dou graças a Deus por me conceder tão imenso benefício. Agora que cheguei a este momento da minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos. Em seguida, São Paulo Miki perdoou aqueles algozes. E por fim, eles já não mais suportavam as orações e os cânticos dos cristãos. Alguns daqueles que ali estavam, esperando o momento de martirizar os cristãos, retiraram de suas bainhas seus katanás, espada japonesa, se aproximaram dos cristãos e com um golpe para a esquerda, outro para a direita, foram cortando um a um na região do ventre e do peito. Os cristãos expiravam. O povo que assistia dizia: Jesus, Maria. O espetáculo foi imenso. Cruzes, silêncio. Triunfo, glória eterna. Vitória na terra, louvores nos céus. Aqueles mártires aparentemente morreram sendo perseguidos e aparentemente perderam. A história é outra. Morreram na terra, triunfaram no céu. Os nomes daqueles algozes não conhecemos, mas nesse mês de fevereiro nós dizemos: São Paulo Miki, rogai por nós. Há duas maneiras de marcar a história. Uma vez nos ensinou Monsenhor João, fundador dos Arautos do Evangelho, ou sendo muito ruins, como Herodes, que marcou a história, homem péssimo,
Ou Nero, homem péssimo, mas homens desprezados na história. Ou então, sendo realmente santos. Meu amigo, minha amiga, escolha o caminho que você quer seguir em sua vida. Tome o caminho da santidade, abrace a cruz de Cristo e seja feliz na terra, apesar dos sofrimentos, e triunfante na eternidade. A Igreja Cristo Rei dos 26 Mártires é a primeira igreja cristã construída no Brasil pelos imigrantes japoneses. Tem estrutura pitoresca e fascina a todos pela beleza e suntuosidade. Sua história se mistura e fortalece a presença japonesa no Brasil. Promissão é um grande encontro da imigração japonesa no Brasil. O nome Promissão faz referência à terra prometida da Bíblia. A partir de 1918, 1920, 78 famílias japonesas católicas da região de Imamura e outras da região de Nagasaki, Japão, firmaram-se no bairro Gonzaga. Adentrando como quem vai ao patrimônio de Gurupá, destino conhecido pelos que buscam o passeio fantástico, a cachoeira popularmente conhecida por Areia Branca, ou ainda Gurupá, é graciosamente avistado na única rotatória da estrada vicinal Gonçalo Pérez Dias, o acesso ao bairro Gonzaga. Diferente de algumas outras colônias que tinham o desejo de retornarem ao Japão depois de deter posses financeiras, estes já vieram com a intenção de estabelecerem definitivamente por aqui. Até porque poderiam professar sua fé sem perseguição, o que acontecia nestes períodos por lá. Levantar templos era uma preocupação da continuidade da fé professada. Em mãos a planta da igreja em Imamura, no Japão, coração cheio de fé e com ousadia reconhecida, elaborou-se o plano da maior construção do município à época. A previsão de 150 mil milheiros de tijolos fez com que a compra e transporte tornassem o custo elevado e impraticável. Foi construída então uma olaria com características industriais e ali mesmo passaram a serem construídos os tijolos avermelhados com uma marca de cruz ao centro de cada peça. A argila era buscada mata adentro. A madeira para andaimes era extraída por eles mesmos. Os bois pantaneiros em carroções eram indispensáveis no processo de construção. Era fundamental seguir à risca a planta original, pois o grupo não contava com engenheiros. Sua composição digna de pintura é eclética, com traços de arquitetura de diversos países. O assentamento de cada peça precisava ser dedicamente alinhado, pois a parte externa não receberia acabamento em reboco e pintura. Seria apenas lixada e envernizada, preservando os seus traços naturais. As madeiras esculpidas foram produzidas pelo senhor Isayama-san, com madeira extraída pelos próprios moradores. A inauguração ocorreu em 1938. Se hoje a igreja já causa profunda admiração, imagine ao seu tempo. Ainda assim, ela não pode ser chamada de catedral, por não possuir cúpula.